Olha só, como Satanás ele não cansa de perseguir a igreja, porque ele jamais vai prevalecer contra a igreja, ele semeia o quê? Como vai dizer em Gálatas 1:7. Semeia confusão. Através de quem? Desses falsos profetas, desses falsos apóstolos, ou apologetas, esses falsos apóstolos que você vê nessa atualidade hoje, certo? Olha só, a bizarra conversão da Pieta Bertolazzi, né? Que se converteu ao catolicismo. O Lucas Gonzalo vai comentar sobre isso. Já viu o que vai dar, né? Oi gente, aqui é o Lucas e hoje eu vou comentar sobre o testemunho de conversão da Pietra Bertolazzi. Na verdade, assim, eu nem ia falar nada sobre ela, porque particularmente eu não considero ela uma figura relevante sobre essa discussão especificamente. Inclusive, na própria área dela, que é sobre feminismo, ela tomou um coro da feminista lá no debate do Vilela, que eu fiquei constrangido de assistir. Então, se na própria área dela ela passa vergonha em debate, imagina sobre questão relacionada ao protestantismo. Mas como muita gente me pediu para comentar sobre ela, Lucas, fala sobre a Pietra, comente sobre a Pietra, faz o react da Pietra. Então, atendendo a pedidos, eu vou aqui fazer esse react aqui do testemunho de conversão dela no canal do Marcelo Andrade, que já é figura carimbada aqui também. Então, sem mais delongas, vamos ver aquilo que ela vai falar. Enfim, mas assim, eu sempre... Voltando o vídeo aqui, sabe qual é o ódio desses protestantes? É quando uma pessoa que era protestante, que ficou escravo do protestantismo, escravo como assim? Das divisões, certo? Aí se converte a católico ou a católica, ixi, nossa, eles ficam bravos, cara. Bravo. Por quê? Porque ela se tornou católica? Porque ela viu que ela estava no erro. Porque João 8,44, diabo ele é o pai da mentira. Era homicida desde o princípio. Na sua boca não há verdade. Ali, segundo Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão proclamar o Jesus diferente por inspiração de outro espírito. Certo? É simples, pô. Aí vai comentar a conversão da moça aqui, ó. Mas assim, eu sempre... Não que eu tinha muita curiosidade na época, quando eu via pessoas que eu considerava muito inteligentes sendo católico. Porque crente acha que católico é burro, né? Crente acha que católico não é a Bíblia, né? Ah, eles leem muito a Bíblia. Você pode ver, inclusive, o Bernardo Kister, que não sabe nem qual é o último livro do Antigo Testamento da Bíblia dele. Não, também não sabe da Bíblia protestante, né? Eu não sei nem se ele sabe qual é o primeiro livro, né? Enfim, e esse é o cara que faz curso refutando o protestantismo. Aí você vê lá o ex-pastor, que todo mundo, uau, o ex-pastor, né? O cara tem centenas de milhares de seguidores, e o cara não demora meia hora para encontrar um versículo no Apocalipse. Mas são essas pessoas que refutam o protestantismo biblicamente. Pode confiar que católico lê a Bíblia sim. A própria Pietra aqui deve ser... Claro que o católico lê Bíblia, mas com a diferença de vocês. Com a visão do magistério. Olha só, vocês... nem tudo está escrito na Escritura. João 21, do 24 e 25. Que a verdade será conhecida pela igreja. Certo? Nós, católicos, temos uma diferença. Nós lemos a Bíblia. Como Moisés Rocha leu a Bíblia 9 vezes. É um ótimo pregador. Conhece muito a doutrina católica. Essa tática de falar que católico não lê Bíblia é coisa do passado, cara. Porque é para nos tentar envergonhar. Mas eu, servo Roberto, já li 4 vezes a Escritura. O Novo Testamento eu já perdi até a conta quantas vezes eu já li. Simples. Nós lemos com a diferença. A nossa fé não está engajada só na Escritura, como os protestantes acreditam. Só Escritura, não. Nós temos 3 pilares. Magistério, tradição e Escritura. Aí quando um ex-protestante ele se apaixona realmente pela verdadeira igreja e passa a ter amor, primeiramente pela Escritura, que mostra que só tem uma igreja, se converte a católico, como o pastor Eduardo Farias, que vocês têm vários vídeos, o rancho contra esse pastor que tornou católico, que tem várias pessoas seguindo eles, que ele faz vários estudos defendendo a igreja, ainda mais refutando vocês agora, como Saulo se converteu, Saulo perseguiu a igreja e se converteu e passou a amar a igreja. Mesma coisa, mas vamos lá, né? Você não lê Bíblia, porque todos os seus vídeos aí contra a igreja, mais de 200, quase 300 vídeos, você não usa nem a Bíblia. É tudo no computador.
Toma vergonha na sua cara e usa a Bíblia para refutar a igreja, para refutar nós católicos. A Bíblia, sim, a própria Pietra aqui deve ser uma conhecedora nata da Escritura, né? Deve ler a Bíblia de cabo a rabo, né? Todos os dias, né? Na verdade, até tem católico que lê a Bíblia e eles se tornam protestantes. Inclusive, você pode ver que basicamente 100% dos testemunhos de conversão de católicos à fé evangélica é justamente por causa que eles leram a Bíblia. É simplesmente por causa disso. Não teve nenhum livro na história. Mas quem? Quem? Cadê? Quem são esses protestantes? Esses evangélicos? Claro que ele vai falar que se tornou protestante lendo a Bíblia, mas a Bíblia mostra uma igreja. A Bíblia mostra um magistério. A Bíblia mostra a tradição. A Bíblia mostra que tem uma doutrina. A Bíblia mostra que tem um pastoreio. Como uma pessoa dessa passa a ler a Bíblia e se converte a ser protestante e vai lá e funda a igreja, que a própria Bíblia condena fundamento de homens, doutrinas de homens, divisões, Mateus 12, 25 e 6. Ou 2 Coríntios 11:4, ou 1 Coríntios 1:10, ou Filipenses 2:2, ou Romanos 16, 17, 18, ou 2 Pedro 2, do 1 ao 3, Mateus 24, 24. Não tem como, Mateus 16, 18, ali deixa bem específico que isso fundou a igreja. Por que você vai fundar outra igreja? Se a Bíblia diz que é uma só igreja. Ah, mas o católico se tornou protestante porque ele leu a Bíblia. Claro, autointerpretação pessoal, sem a visão do magistério. E não tem amor pela igreja. Simples entender isso. O Lucas Bonzoli quer generalizar, passar que está com conhecimento da verdade, mas não está. É mais um mentiroso, mais um fruto em João 8,44. Nenhum livro na história que levou tanta gente a abandonar o catolicismo romano quanto a Bíblia. E isso é uma coisa que pega para eles. O próprio padre Paulo Ricardo já disse para os católicos não debaterem com os protestantes no campo da Bíblia, porque eles estão debatendo no campo do inimigo. Ele falou literalmente isso. Por que o padre Paulo Ricardo fala isso? Por que quando você vai mostrar para uns hereges desses, por exemplo, Mateus 16, 18, os caras não acreditam. Como você vai debater com esses caras que os caras não acreditam? Ah, mas o cara crê na Bíblia. Mas a Bíblia vem da onde? Da igreja. E ele vai lá, destrói tudo, fala que a Bíblia não vem da igreja. Como você vai debater com um cara? Por exemplo, isso aqui é um celular. O cara fala que não é um celular. Como vou entender esse celular? Indo para a fonte, manual. Como eu vou entender a Igreja Católica? Pesquisando a doutrina, que vem do magistério, que é a coluna sustentável da verdade. Efésios 3:10, a divina adversidade da igreja pela igreja. Que igreja? A dos apóstolos 1:2, que foi com fé dos apóstolos. As apóstolos do Espírito Santo. 2 Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão proclamar de Jesus diferente. Gálatas 1:7, são apenas pessoas que se metem a confusão e querem perturbar o evangelho de Cristo. Simples entender isso. Paulo disse, a igreja é a coluna sustentável da verdade. O pai da mentira, que é o Satanás, ele fala que a igreja não é a coluna sustentável da verdade. O pai da mentira vai falar que essa igreja se corrompeu. O pai da mentira vai falar que Maria é pecadora. O pai da mentira vai falar que essa igreja apostatou da fé. Olha só que interessante. Por quê? Ele não pode destruir a igreja. Mas ele pode semear confusão. Mas destruir a igreja não. Semear confusão como? Usando a boca desses apologetas protestantes. Que não tem amor, não sei nem por quê. Nem como. Por quê? E seduz o povo. Oi. Tá, já vou buscar você. Entendeu? Por quê? Porque não foi católico realmente, pô. Quando o cara, um católico, eu falo feito as coxas, se torna protestante, porque não foi católico de verdade, foi seduzido. Por quê? Um católico não quer carregar, um católico desses aí que disse é católico, depois se torna protestante, não entende a loucura da cruz. Não quer carregar a cruz. Não quer obedecer ao Papa, etc. E se torna protestante. Por quê? Não tem amor pela igreja. E um protestante que estuda, vai buscar a tradição, a história, etc. Como esse professor aí, Eduardo Farias, que se converteu ao catolicismo, buscou a fonte. Como? Magistério, tradição e escritura. Que estão ao mesmo contexto. Como você vai ficar só com a escritura e desprezar o magistério? Desprezar a tradição, segundo o que Paulo fala? Simples entender isso. A igreja é a coluna sustentável da verdade, porque a verdade está na verdade, na igreja.
Porque Mateus 28, vem, desce o Espírito Santo, na verdade. Existe a igreja. As apóstolos 2 completa ali. Quem está pregando primeiro? São Pedro. Tem Bíblia? Não, pregação oral. Etc, etc, etc. E já tem outro vídeo dele aqui, ó. Como o Concílio de Nicéia aniquila o Papa. Aqui já é adulteração, cara. Campo do inimigo. Ele falou literalmente isso. Eu vou, inclusive, fazer um react dessa fala do padre futuramente. Então é isso, né? Para eles a Bíblia é o terreno do inimigo. Por isso que eles se recusam a ler. Os poucos que leem acabam se convertendo, né? Mas vamos ver o que mais tá falando. Eu li a Bíblia 5 vezes. Sou protestante? Não. E cada vez que eu leio mais, eu tenho mais inspiração para defender mais a igreja. E mais amor pela igreja, etc. Voltando aqui, que dá um pause aqui para dar atenção para minha esposa. Mas vamos ver o que mais tá falando. Né? Onde é que tá o texto na Bíblia, aquelas coisas? Então eu era essa crente. Então eu achava muito curioso. Eu me lembro que, por exemplo, quando o Guilherme Freire me chamou para participar do Red Pill, né, que era um podcast que ele apresentava, eu não conhecia o Guilherme. Eu cheguei lá e falei, nossa, como pode? Esse cara é tão inteligente, ele é católico, não é possível que ele não lê a Bíblia, sabe? Ou seja, o que atraiu ela ao catolicismo foi a inteligência do Guilherme Freire, né? Isso daí, cara, eu já vi esse vídeo, cara. Olha só, vamos dar uma encerrada aqui nesse vídeo de debochado do Dr. Banzoli. O que convenceu ela? A simplicidade e a humildade, a inteligência do Espírito Santo, que sopra sobre nós, marianos. Olha só, um texto muito inteligente do Evangelho de São João, ó, abriu certinho, ó, João 2, 20, ó. Vós, porém, tendes a unção dos santos e sabeis discernir as coisas, ó. Ao 18, filhinhos, essa é a última hora. Vós ouviste dizer que o anticristo vem. Eis que já há muito anticristo, ó. Lucas Banzoli é já um desses, já. Vem, eis a hora. Há muito anticristo, por isso conhecemos que é a última hora. Eles saíram dentre nós, mas não era do nosso. Se tivesse sido nosso, ficaria certamente conosco. Mas isso se dá para que se conhece que nem todos são dos nossos. Olha só, cara. São João está falando aqui que a heresia vai vir de membros que era da igreja, que vão se tornar muitos anticristos. O que é isso? Que é oposto à igreja de Cristo. Olha só, ainda interessante, ó, o 20, ó. Vós, porém, tendes a unção do santo e saber discernir todas as coisas. Olha só, a diferença. Agora, o Espírito Santo, que tornou a igreja pública, que inspirou aqueles mártires, vai falar mal da igreja? Ah, não! A reforma protestante vem a solução. Cara, o Espírito Santo ficou dormindo. Todo esse tempo lá, em 1517, o Espírito Santo acordou. A profecia foi confiada a quem? A igreja. Hoje nós vemos essas novidades de igreja. Essa novidade de pessoas defendendo seus próprios fundamentos e esquece de defender a única igreja que Cristo fundou. Simples, cara. Simples. Sou católico porque eu leio a Bíblia. E não me torno, e não vou ser seduzido por essas doutrinas diversas. Com essa sedução, esse glamour que o protestantismo quer nos oferecer. Só ver, ó, quantas mil visualizações que ele teve só nesse comentário debochado, ó. 28 mil like, 32 mil visualização. É simples. O que converte o cristão não é a escritura, cara. É a igreja. Tanto as Apóstolos 2,47, ajuntava outros para caminho da salvação. Por quê? Se tornava membro dessa igreja.
Porque a verdade será pregada pela igreja. Porque o Espírito Santo está sobre a igreja. O Espírito Santo está sobre aquele que foi confiado. Temos a referência, os bispos, os padres, que são sucessores dos apóstolos. Olha só, há uma missão que os padres têm, cara. Nos instruir. E nós, leigos, também temos essa graça de pregar e defender a igreja. Porque o Papa João Paulo II já declarou isso. Olha só que interessante, pô. Eu fico imaginando, quando eu saio para trabalhar, eu passo mais de 30 igrejas, pô. A Assembleia, é a Internacional da Graça, é a Universal, é a Adventista, Mas qual delas tem o verdadeiro Jesus? Só uma, eucarística. Jesus eucarístico. A serva ali que virou católica, o cara tá criticando. Cara, o céu fica em festa como um pecador se converte a essa igreja. Porque ela é sustentáculo da verdade. Nós somos dependentes dessa igreja, cara. Ela é o caminho da salvação. Porque ela é a esposa do Senhor. Quem fala mal da igreja, quem denigra a igreja, quem persegue a igreja é igual Saulo. Saulo, por que você me persegue, meu querido? Saulo, ele tinha uma vontade de conhecer o Senhor, uma vontade de conhecer a verdade e acabou conhecendo. De perseguidor a amar a igreja, a ponto que ele fala, eu persegui de morte essa doutrina. As Apóstolos 22, 4. Ele fala ainda, essa igreja, cara, eu tardar, 1 Timóteo 3,15, a igreja é a coluna sustentáculo da verdade, instrução ali para os bispos e os diáconos. Unidade de São Timóteo. Simples. Isso aqui, você tá vendo? É zombaria. Isso não é o reino de Deus. Os caras querem convencer você a ser protestante. Se revoltar contra a igreja. Olha só para você catar uma reflexão simples. Apocalipse 12, 4, Satanás arrastou a terça parte da estrela. Divisão. Deus não aceita divisão. Não aceitou a primeira divisão no céu. Ele vai aceitar a divisão na terra? Só você refletir, cara. A ponto que eles falam, toda divisão será dispersa. Satanás, caso ele está dividido contra si mesmo, então seu reino será destruído. Você vê, Edir Macedo ali, que fundou a Universal, não concorda com a igreja da Mundial, que o apóstolo Valdemiro Santiago que fundou, que era bispo de Edir Macedo. Ambos não têm concordância. A plenitude, onde eu participei 1 ano, vem da Mundial e da Universal, porque o Agenor Duque também era discípulo de Edir Macedo, depois se tornou discípulo de Valdemiro Santiago. Não teve concordância, fundou sua própria igreja. E o R. Soares ali, que é parente de Edir Macedo, não se manter a unidade. Foi fundar a sua Internacional da Graça. Na verdade, quem fundou a Universal foi o R. Soares. Mas o Edir Macedo, ele tomou posse. Brigaram entre eles, porque o R. Soares, ele, etc., tinha mais respaldo e mais autoridade. Que pregava, Edir Macedo era auxiliar. Ele não aceitava isso. Teve essa discordância, essa briga, e ele ficou como o fundador da Universal. Mas são ambos fundadores. E ele fundou a sua própria igreja, a Internacional da Graça. Ambos não concordam. E assim é o protestantismo. É assim as divisões. Uma coisa, eles são unidos em perseguir a igreja. Umas coisas eles são unidos em degrinir a igreja. Umas coisas eles são unidos, semear ódio com a igreja. Principalmente a mais atingida é os dogmas. Nossa Senhora, o Papa, a doutrina, típico da 95 tese de Lutero. Salve Maria, sou servo missionário Roberto, que é só um resumo dos fundamentos de homens, né? O Ellen White, o William Miller,
a triangular, cada um tem um fundador, cara. Vou fazer um estudo sobre isso. Tô estudando, tô pesquisando, porque eu não tenho muito tempo. Eu vou fazer vídeo de cada igreja, seu fundador, sua doutrina, porque eu não tenho tempo, cara. Aí você vai ver como é diabólico, como é fundamento de homens. Tipo esses apologetas aí. Simples. Salve Maria sobre a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Somos apaixonados pela Igreja Católica. A única que é autorizado na face da terra pelo Deus Pai. Salve Maria.